Bom, irmãos, o Carlos me pediu para escolher um tema, entre eles um personagem, Bartimeu. Eu escolhi Bartimeu e, coincidentemente, Bartimeu é alguém, assim, que já tem estado bastante presente na minha vida, nas ministrações, e começou aí eu não me recordo bem, mas há um longo tempo atrás, nós trabalhávamos com a catequese e nós tínhamos um trabalho de, de ministrar o evangelho era dramatizado, para que as crianças pudessem entender. E naquele dia da ministração, nós tínhamos que falar sobre Bartimeu, o cego de Jericó, e um irmãozinho de Jandira, muito jovem, o Edcinho Coutre, ele era o Bartimeu, e a apresentação do Edson, a interpretação dele foi tão tremenda, assim, ao lançar a capa, ao gritar, eu quero ver, Senhor, né? As crianças entenderam, e aquilo ficou muito marcado em nossas vidas e em nossos corações. E durante anos a gente brincava, como está Bartimeu, né? E ele, estou vendo, né? E os anos passaram, depois, na pandemia, nós tivemos a oportunidade de falar sobre eu quero ver, Senhor, e essa é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de refletir sobre Bartimeu, e eu achei curioso um fato. O Marcos relata que Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho, né? Mas Bartimeu, ele tinha uma família, ele era filho de Timeu. Portanto, ele estava à margem da sociedade por ser deficiente físico, era cego. Isso me fez refletir a questão de familiares que deixam os seus necessitados à margem do caminho, à margem da vida, o participar das necessidades do dia a dia da família, mas, sobretudo, do amparo àquele que necessita. Me fez refletir que, em nossa sociedade, ontem como hoje, o idoso, o deficiente, o órfão, ele não tem acolhida, na grande maioria das famílias, dos lares, das pessoas. Durante anos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com órfãos nos orfanatos, nas casas de acolhida, e era doloroso ver bebês, crianças muito pequeninas, sem qualquer perspectiva de acolhida, de proteção, e isso nos fazia refletir o Evangelho, né? Qual era a ordem lá no Velho Testamento? Para amparar o órfão, a viúva e o pobre. Sempre foi esse o propósito de Deus. E o homem natural não tem esse sentimento. Bartimeu tinha família, entretanto, sendo deficiente físico, estava à margem da vida, à margem do caminho, mendigando, porque certamente não tinha condição de prover a sua própria existência. E sem visão natural, à margem do caminho, sua situação era de pessoa que precisava, dependia dos outros. E se a gente observar, ele também tinha a palavra de Deus em si, ele conhecia, porque ele sabe que Jesus é filho de Davi. Quando ele ouve que o Nazareno está se aproximando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ontem como hoje também, a sociedade manda calar. Fica quieto, cala a boca. E ele grita mais alto. E algo me chama a atenção nos nossos dias. Vocês, como cristãos, a gente não está alheio à perseguição que tem sido feita ao padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti não é o único servo de Deus a ser perseguido por se posicionar em favor dos pobres, dos necessitados, dos aflitos, dos desgraçados. Madre Teresa de Calcutá sofreu também a mesma perseguição, Irmã Dulce não foi diferente, e tantos outros que nós poderíamos citar. Então, o papel da igreja, será que é só de pedir? Será que nós só precisamos receber, nunca nos doarmos, nunca nos entregarmos, cumprir o propósito do Senhor nosso Deus?
Amparar o necessitado é um chamado, é, sobretudo, um mandamento. Então, nós não temos dúvida que o Espírito moveu dentro de Bartimeu quando ele ouve que Jesus se aproxima e grita. E quando alguém o manda calar, ele fala mais alto. E depois, então, quando Jesus fala, mas então chama ele aí. E aí alguém, bom samaritano, tem bom ânimo, ele te chama. E um detalhe, né? Bartimeu, ele lança a capa, a proteção, porque imagino que, sendo deficiente, sendo mendigo, ele ficava ali, à margem do caminho, nas intempéries, passando fome, frio, chuva, e ele lança a sua proteção natural e corre em direção ao Senhor. E o Senhor pergunta, o que queres que te faça? Ele, eu quero ver o Senhor. Ele não tem dúvida. Ele sabe que o filho de Davi está ali e ele quer ver. E o Senhor Jesus, então, vai, a tua fé te salvou. Né? Mas Bartimeu não vai embora. Ele passa a seguir a Jesus. Quando o Senhor Jesus, que conhece o coração do homem, e ele sabe que a expressão da fé é muito firme, é muito. Ele pode nos mandar ir, porque nós não vamos nos perder, nós não vamos desistir. E nos nossos dias, a igreja tem, na menor das dificuldades, muitos irmãos buscam alternativas, buscam caminhos, né, de sair da nossa comunidade, da igreja, de onde participa, para buscar um outro caminho e recomeçar. Mas, e a nossa fé? O nosso chamado fica onde? Tenho, nesses dias, pensado muito, né, em quantos irmãos ficaram pelo caminho, né? Nós, em Jandira, fomos, assim, fomos frutos de, nós, que estamos em Jandira, né, fomos frutos da oração de muitos irmãos, né, e do amor de irmãos muito, muito fiéis no chamado, né, então, nunca vamos nos esquecer do amor imenso do Edson Alves, da autoridade da Vera, que hoje está em Marília, porque a Vera precisou ser muito firme com uma juventude que só queria saber de fazer algazarra, e louvamos a Deus pela autoridade da Vera sobre as nossas vidas, pela paciência do Toninho, e depois a Isabel também muito firme, muito autoritária, mas muito mãe para nos conduzir. E se hoje, né, tem um grupo firme, tem um povo comprometido em Jandira, nós somos frutos, né, desses irmãos que nos chamaram e que o Senhor usou, e quando nós quisemos ver, o Senhor nos deu a graça de podermos ver, né? E hoje eu também fico muito inquieta com uma das coisas que me aborrece profundamente é ouvir falar assim, eu sigo tal influencer. Ô, gente, isso me irrita que vocês não têm com... Mas, se você vai ouvir influencer, é porque você não pensa, é porque você não tem senso crítico, porque o Senhor nos dotou de capacidade, de inteligência e de condição de discernimento para ouvir a voz do Senhor e também vê-lo, e não precisar que outros o vejam e ouçam por nós. Então, a nossa juventude, nós como pais, precisamos ensinar os nossos filhos, tanto espirituais como naturais, os filhos dos filhos a ouvirem a voz do Senhor, se aproximando e desejarem ver o Senhor, porque tem faltado visão aos nossos jovens, não só aos nossos jovens, mas a toda uma sociedade corrompida pela multidão de uma série de elementos hoje, né? Nós temos aí a tecnologia corrompendo toda uma sociedade, trazendo valores e uma série de coisas que nos afastam do Senhor,
Mas se nós olharmos a nossa sociedade, não é diferente da sociedade dos dias de Jesus, não é diferente da sociedade grega, que o apóstolo Paulo nos diz que eles de nada se ocupavam de ouvir e falar coisas, eles não se ocupavam de outra coisa. E a sociedade grega, quem se ocupava de ficar o dia inteiro conversando assuntos, sofismas, eram os ricos, eram os poderosos, porque os despossuídos precisavam trabalhar, eles eram escravos. Então, temos todo um aparato social para entendermos que, ontem como hoje, a sociedade precisa não apenas querer ouvir, mas ver o Senhor. E ao meditar, ao convidar hoje o povo de Deus a refletir sobre a situação social em que vivemos nos nossos dias, essa agitação social, aonde os muito poderosos querem voltar a um período em que quem tinha muito mandava e quem tinha pouco obedecia, me incomoda muito essa postura dos cristãos ansiarem por terem muito e não se preocuparem com quem não tem. Mas eu também sou cristão, eu também faço parte de uma sociedade cultural onde a gente anseia por ter bens, riquezas, poder. Eu estou inserida nesse contexto social, nós estamos inseridos nesse contexto social. Entretanto, o nosso coração não está nessas coisas, entretanto, o nosso viver é chamado para sairmos fora dessa sociedade, é nos posicionarmos como esses irmãos que, chamados pelo Senhor, puderam ter a visão do reino, né? Então, é este reino de Deus que queremos construir, que precisamos construir em nosso dia a dia, que eu anseio que nós possamos falar ao Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ver o teu propósito, o teu reino na vida do meu irmão, eu quero ver, Senhor, a tua ação poderosa na igreja e entre homens, mulheres, jovens e crianças, ansiando pela construção do teu plano eterno de salvação para todos os homens, né? Na minha vida profissional, em uma ocasião, eu passei por uma circunstância que eu confesso que eu fiquei com vergonha, porque eu estava no parlatório de um presídio e a pessoa pediu para que eu orasse por ele. Eu não queria orar, eu estava com vergonha de orar dentro do presídio, e então eu fui exortada por aquela pessoa, assim, irmão, orar dentro do presídio, você ora em qualquer lugar, o Senhor Jesus está também nos presídios. E aí eu fiquei muito envergonhada e eu orei, e quando eu olhei para os lados, eu vi os guardas, todo o aparato de segurança do presídio estava parando, prestando atenção na oração, na intercessão. E naquela hora, o Espírito Santo tratou comigo acerca do fato de não me envergonhar do meu chamado aonde quer que eu estivesse. Desde então, eu ainda sinto assim, meio constrangida de orar alto em algum lugar, mas se for chamada, eu não fujo, não. Eu oro, eu fico assim meio sem graça, né? Não foi a primeira vez, depois uma segunda vez, eu tive que orar no fórum, aí vocês não imaginam como é mais assustador ainda, mas depois o Espírito Santo tratou no meu coração, é o chamado, né? E eu preciso aprender a ver. Eu quero ver, Senhor, aonde o Senhor me chamar, eu preciso ver o teu plano, o teu propósito, o teu querer na vida de outras pessoas. E Amém. Eu também, eu anseio que Deus mova o coração de todos os irmãos, que vocês tenham esse querer. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver qual é o teu plano, qual é o teu propósito, qual é o meu chamado hoje, aonde, no contexto, aonde eu estou, né? Também anseio para que a igreja
queira ver que irmãos chamados a servir na Cracolândia, nos presídios, nas casas de acolhida de menores, onde quer que for, há ambientes extremamente insalubres para os cristãos e que muitas vezes nós não queremos pisar. Mas nós precisamos querer ver o plano eterno de Deus para essas vidas. Amém?